Olá, muito boa noite para você. Esse é o Jornal da Record. TSE exige provas de que inserções de rádio da campanha de Bolsonaro não foram veiculadas. E o ex-deputado Roberto Jefferson é transferido de presídio no Rio. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. O Tribunal Superior Eleitoral deu 24 horas para que sejam apresentadas provas das acusações feitas pela campanha de Jair Bolsonaro sobre a quantidade de inserções em rádios na propaganda política. O Matheus Scavazini tem os detalhes. Boa noite, Matheus. Boa noite, Adriana. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que nas acusações não foram apresentados documentos ou provas. Também não foram apontadas quais rádios, dias ou horários em que não rodaram essas inserções. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral uma auditoria feita pela campanha de Jair Bolsonaro. O relatório aponta que nos últimos 15 dias, mais de 150 mil inserções de rádio não teriam ido ao ar em todo o país. Alexandre de Moraes disse que só vai autorizar a investigação da denúncia se a campanha entregar provas. Caso contrário, vai recusar o pedido e instaurar inquérito para apurar se houve crime eleitoral praticado pela equipe de Bolsonaro. Adriana. Matheus, obrigada pelas suas informações e a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Segunda-feira, com muita chuva em Belo Horizonte, um córrego transbordou e um carro foi arrastado pela enxurrada. A Virgínia Nalon conta como está a situação agora lá na capital mineira. Boa noite, Virgínia. E Adriana, boa noite para você. Não está chovendo agora aqui em Belo Horizonte, mas até uma hora atrás caiu uma garoa bem fininha. Só que a Defesa Civil emitiu um alerta de que nas próximas 2 horas podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas, fortes e moderadas. É bom ficar atento. Aqui na região leste de BH, onde nós estamos, e na cidade de Nova Lima, na região metropolitana, choveu até granizo. Segundo a Defesa Civil Municipal, as áreas com os maiores volumes de chuva foram a Centro-Sul e Leste. Lembrando que as recomendações em caso de temporal são procurar um lugar seguro, não permanecer em áreas abertas, não ficar no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica e nunca estacionar embaixo das árvores. Segundo a Defesa Civil e os bombeiros, até este momento não teve registros de mortes e também de feridos. Ainda bem. Adriana. Felizmente, né, Virgínia? Mas os transtornos foram grandes por aí hoje, né? Obrigada pelas suas informações. Chuva forte também em Itabuna, no sul da Bahia. A Moema Bartira tem as informações. O temporal deixou estragos, várias ruas ficaram alagadas. O muro do Itabuna Esporte Clube desabou. A Defesa Civil do município registrou chuvas entre 30 e 60 milímetros. E com isso, o município está em estado de alerta. A prefeitura atuou durante todo o dia em alguns pontos limpando bueiros. E a água já baixou o volume. Ainda não há registro de pessoas desabrigadas, mas a chuva deve permanecer até a próxima quinta-feira. A recomendação para a população é que, ao menor sinal de rachadura nas casas ou deslizamento de terra, é preciso ligar para o 199. Tá certo, Moema, obrigada. O ex-deputado Roberto Jefferson foi transferido agora à noite para o complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho, a prisão em flagrante foi mantida após a audiência de custódia? Exatamente isso, Adriana. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa audiência de custódia foi realizada pelo Supremo Tribunal Federal por videoconferência. Logo depois, Roberto Jefferson foi transferido da cadeia pública de Benfica, na Zona Norte, para o presídio de Bangu 8, na Zona Oeste. A gente vai ver aí nas imagens, o ex-deputado chegou nesse carro sem chamar a atenção. Esse local tem celas individuais e uma coletiva e é destinado a presos com nível superior. É, inclusive, a mesma unidade onde o Roberto Jefferson havia ficado preso por 6 meses, depois de ser acusado de promover ataques à democracia. Ele saiu em janeiro e, desde então, cumpria a prisão domiciliar. Só que depois de promover mais ataques, dessa vez contra a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, com xingamentos pelas redes sociais, ele teve uma nova ordem
ordem de prisão imposta pelo também ministro do STF, Alexandre de Moraes. E aí foi o que a gente viu. No domingo, policiais federais foram atacados por tiros e até granadas ao chegar em frente à casa de Roberto Jefferson, na cidade de Comendador Levi Gasparian, no interior aqui do estado do Rio de Janeiro. 2 agentes ficaram feridos e só depois de mais de 8 horas Roberto Jefferson se rendeu. Agora, o ex-deputado também está sendo indiciado por 4 tentativas de homicídio. 2 contra os policiais, que ficaram feridos, e outras 2 contra os agentes que estavam dentro de um carro oficial. Bom, a defesa de Roberto Jefferson ainda não se pronunciou. Adriana. A gente segue acompanhando aí os desdobramentos dessa história. Pedro Paulo, obrigada, viu, pelas suas informações. Boa noite. Os roubos e furtos dentro de estacionamento cresceram este ano no estado de São Paulo. É o que revela um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record. Deixar os carros em locais considerados seguros, como shoppings e estabelecimentos comerciais, pode terminar em uma enorme dor de cabeça. Foi logo na primeira vez que o Danilo usou a moto para ir até a academia. A câmera de segurança registrou o crime no estacionamento. Um homem chega e usa uma ferramenta para quebrar a ignição. Outro criminoso leva embora o único meio de transporte do barbeiro. Trabalho em equipe, né? Entre aspas, porque um quebra o miolo e outro vem e leva a moto. Foram mais de 4.500 casos entre janeiro e agosto deste ano. Um aumento de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Sabe aquela plaquinha que diz: não somos responsáveis por objetos deixados dentro do veículo? Ela não tem valor legal. Mas existem outros obstáculos para quem é vítima de furto ou roubo dentro de um estacionamento. Os estabelecimentos comerciais, empresariais respondem por eventuais danos ou furtos, subtrações ocorridas em seus respectivos estacionamentos. Então essa plaquinha não tem grande valor jurídico, não. Do carro do Eduardo levaram um computador, dinheiro e uma mochila com vários objetos. Ele tenta na justiça conseguir as imagens das câmeras de segurança do shopping. Teoricamente, você paga o estacionamento para ter um seguro e não tem seguro no shopping. Então, quando você precisa do serviço deles, eles não prestam. Para quem para em estacionamento e tem que deixar objetos dentro do carro, o advogado dá uma sugestão. O grande desafio do consumidor que é furtado dentro de um estacionamento, de algum estabelecimento comercial, é a prova do dano material que ele sofreu. O que eu poderia sugerir e recomendar é que ele faça algum registro fotográfico. No caso do Danilo, a moto furtada estava no estacionamento da academia. O espaço é alugado de um mercado. A briga na justiça, que já dura 9 meses, é para saber quem é o responsável por indenizá-lo. A academia, como aluga, tem que se responsabilizar. E a academia fala como que ela aluga, então quem tem que se responsabilizar é o dono. E no meio disso tudo, enquanto isso, sem resposta de nada, sem nenhuma novidade. 2 pessoas morreram após um atirador abrir fogo numa escola de artes no estado do Missouri, nos Estados Unidos. As vítimas são uma professora e uma estudante de 16 anos. O criminoso, que teria cerca de 20 anos, foi parado pelos policiais após uma troca de tiros. Ele foi baleado e chegou a ser hospitalizado, mas não sobreviveu. Outros 6 alunos ficaram feridos. A motivação do crime ainda está sendo investigada. O conservador Rishi Sunak vai ser nomeado oficialmente o novo primeiro-ministro do Reino Unido nesta terça-feira. A atual premier britânica Liz Truss realiza uma última reunião com a sua equipe antes de apresentar a renúncia ao rei Charles III. Em seguida, Sunak vai ser nomeado no cargo pelo monarca e fará um discurso à nação. Rishi Sunak vai ser o premier mais novo a assumir a função em mais de um século e também o primeiro de origem asiática. Em um discurso nesta segunda-feira, Sunak falou que vai enfrentar um grande desafio econômico e disse que vai trabalhar dia após dia pelo país. A OTAN acusa a Rússia de inventar um pretexto para a escalada da guerra na Ucrânia. Segundo a aliança militar, Moscou diz que Kiev estaria se preparando para usar a chamada bomba suja em território russo.
O nome é dado a um explosivo não nuclear, mas que pode espalhar material radioativo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negou e disse que a Rússia busca culpar a Ucrânia para um possível ataque desse tipo. Nessa segunda-feira, a guerra no leste europeu completou 8 meses. Na Indonésia, 14 pessoas morreram após um barco que transportava mais de 200 passageiros pegar fogo. Equipes de resgate conseguiram salvar cerca de 260 pessoas que estavam à deriva. Um bebê está entre os sobreviventes. A Indonésia tem mais de 17 mil ilhas e o barco é o meio de transporte mais comum no deslocamento da população. A Bolsa de Hong Kong sofreu a pior queda diária desde 2008. Foi uma reação do mercado à reeleição do presidente da China, o comunista Xi Jinping. Não foi surpresa ver Xi Jinping subir ao palco para anunciar seu terceiro mandato no final do Congresso do Partido Comunista em Pequim. Xi Jinping, de 69 anos, ocupa o cargo desde 2012 e garantiu mais 5 anos. A China precisa do mundo e o mundo precisa da China, disse o presidente. Xi Jinping se consolidou como o governante mais poderoso e longevo da China desde Mao Tse-tung. Para este novo mandato, o líder já deu demonstrações de que pretende fortalecer a unidade da China, adotando uma postura mais agressiva aos separatistas que buscam a independência em Taiwan e Hong Kong. A eleição também foi marcada por um episódio misterioso. A retirada forçada do ex-presidente chinês Hu Jintao, que liderou o país por 10 anos e estava sentado ao lado de Xi Jinping. O partido não informou o motivo. Para críticos, a medida foi premeditada para sinalizar uma ruptura com um governo mais aberto a países estrangeiros, principalmente ocidentais. A notícia, apesar de já esperada, derrubou a Bolsa de Valores de Hong Kong, que registrou uma queda de quase 6,5%. É a baixa mais acentuada desde a crise financeira global em 2008. Nem mesmo a divulgação do PIB chinês, acima da expectativa, tranquilizou o mercado. O índice do país cresceu 3,9%. 0,5 ponto percentual acima do esperado. O Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão do STJ que afastou o governador de Alagoas, Paulo Dantas. Agora, Dantas está autorizado a retornar ao cargo. Matheus Scavazini está de volta com as informações. Matheus. Adriana, o governador de Alagoas vai poder voltar às funções após 2 decisões do STF, uma do ministro Luiz Roberto Barroso e outra do ministro Gilmar Mendes. Dantas é candidato à reeleição e está disputando o segundo turno. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, as medidas cautelares contra candidatos não podem ser tomadas em um período de 15 dias antes da votação e até 48 horas após a eleição. Já o ministro Luiz Roberto Barroso disse que existem dúvidas se o Superior Tribunal de Justiça tem competência para afastar Paulo Dantas, pois os supostos crimes teriam acontecido quando o acusado era deputado estadual. Paulo Dantas é alvo de uma investigação que apura um esquema de desvio de recursos na Assembleia Legislativa de Alagoas. Em uma rede social, Paulo Dantas afirmou que, abre aspas, a verdade venceu, fecha aspas. Adriana. Obrigada, Matheus. Daqui a pouquinho a gente se fala de novo. Um levantamento da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro aponta que os casos de dengue dispararam. Pedro Paulo Filho está de volta aqui com a gente. Esse número chegou a quanto? Olha, Adriana, esse aumento foi de 300% de janeiro até 16 de outubro, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados oficiais, foram notificados quase 10.500 casos e 14 mortes até outubro desse ano. Na comparação com os 10 primeiros meses do ano passado, tinham sido registradas 4 mortes em todo o estado do Rio. E os casos de chikungunya também cresceram 24% em relação ao ano passado. E aí, com a aproximação do fim do ano, que é um período em que ocorre aumento dos focos do mosquito transmissor, a Secretaria Estadual de Saúde está lançando um plano de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. Entre os principais objetivos estão o monitoramento das áreas com maior risco, o diagnóstico precoce dos casos e ainda a qualificação do atendimento aos pacientes. Adriana.
Todo mundo tem que ficar atento, né, Pedro Paulo? Agora sim, me despeço de você. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite. 3 homens foram presos em flagrante por tentar extorquir dinheiro de uma idosa no Rio de Janeiro. O genro dela é apontado como mentor do crime. Os criminosos faziam as ameaças. Só quero meu dinheiro e mais nada, senão vai jarrar sangue por aí pela família. Exigiam R$20 mil da idosa. O que a família não imaginava era que a extorsão vinha de dentro de casa. Segundo a polícia, o grupo era chefiado por Luiz Fernando Neves da Silva, genro da mulher que recebia as ligações. Outros 2 homens, Pablo Rodrigues da Silva e Erivelton da Silva, faziam parte do esquema. Os 3 foram presos em flagrante e confessaram o crime. A família chegou a transferir R$5 mil. Por áudio, eles falavam da expectativa pelas transferências. É porque ela tentou fazer o negócio do banco lá para liberar para fazer tudo de uma vez, entendeu? Aí de repente ela vai mandar 10 ou tudo logo hoje. As investigações apontam que Luiz Fernando era quem teria arquitetado todo o plano. Ele é casado com a filha da vítima há 6 anos e teria se envolvido recentemente com jogos de azar. Em depoimento, disse que cometeu o crime para pagar dívidas de apostas. É o tipo de crime que ele acontece a partir de uma informação privilegiada. Ele sabia que a sogra tinha esse dinheiro, ela acumulou, enfim, guardou esse dinheiro. E a partir daí ele arquitetou o que a gente chama de autoria intelectual. De acordo com a investigação, os golpistas exigiam dinheiro para não divulgar supostas informações sobre o passado do pai da idosa. A polícia agora investiga os telefones dos envolvidos. Eles devem responder por extorsão e estelionato qualificado. E agora a atualização de mais um caso absurdo de violência contra a mulher. Está internada na UTI a mulher que foi agredida pelo marido no meio da rua em Belo Horizonte. O homem foi preso depois de bater o carro numa viatura da Polícia Militar ao tentar fugir da cena do crime. O flagrante mostra a mulher sendo agredida pelo marido. Depois, ela ainda é arrastada pelo pescoço no meio da rua. O agressor abre a porta do carro, joga a vítima no banco de trás pelos cabelos. Quem vê a cena grita para o suspeito largar a esposa. Para com isso, moço! Logo depois, o agressor entra no carro e vai embora. Segundo a polícia, pouco depois, o homem abandonou a esposa desacordada numa calçada. Na fuga, ele atingiu um carro e quase bateu numa viatura da PM que estava perto do local. O agressor e a vítima são casados há 13 anos e têm 2 filhos. A mulher foi encaminhada para este hospital e está internada em estado grave na UTI. Bruno Vinícius da Silva, de 40 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele disse que bateu na mulher por ciúme. Que não há nenhum motivo, nenhuma justificativa que autorize uma mulher a ser agredida. Não é traição, não existe absolutamente nada no ordenamento que autorize essa violência contra o ser humano, contra a mulher no caso específico. Pois é, e olha só esse dado. De janeiro a setembro, 81 mulheres foram mortas por companheiros ou ex-companheiros no Rio Grande do Sul. O número representa uma alta de 2,5% nos casos de feminicídio. Para coibir as ameaças e os assassinatos, a Secretaria de Segurança Pública do Estado vai instalar tornozeleiras eletrônicas em agressores denunciados. 2.000 tornozeleiras vão ser instaladas em homens que já cumprem medida protetiva e que representam algum tipo de risco para as vítimas. As mulheres vão ter acesso a um aplicativo conectado à tornozeleira. Assim, quando o agressor se aproximar, um alerta vai ser emitido e a central de monitoramento da polícia também vai ser avisada. Um detalhe interessante é que o aplicativo tem uma proteção que não permite que ele seja desinstalado. O projeto vai começar aqui em Porto Alegre e em Canoas e depois será implementado em todo o Rio Grande do Sul. O diretor e cinegrafista francês que sofreu um acidente em uma estrada do Mato Grosso do Sul já respira sem a ajuda de aparelhos. Ele, que continua internado na UTI, veio para o Brasil para gravar um filme sobre o Pantanal. De todos os passageiros do veículo, Jean Thomas Renaud, de 55 anos, foi a vítima mais grave.
Os outros 4 ocupantes do veículo estavam internados no interior de Mato Grosso do Sul e receberam alta médica. O grupo seguia viagem pela BR-262 na região do Pantanal, quando o carro tombou ao tentar desviar de outro veículo que invadiu a pista contrária. O francês Jean Thomas foi transferido para Campo Grande e permanece internado na UTI aqui da Santa Casa. Ele está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos. Devido ao impacto que sofreu na cabeça e na coluna cervical, o paciente estrangeiro vem sendo acompanhado pela equipe de neurocirurgia do hospital. Está sendo submetido a todos os exames necessários para o quadro dele, mas ele está super bem, né? Eu conversei com ele, ele está tranquilo. O estrangeiro é um apaixonado pela vida selvagem e produz documentários em várias partes do mundo. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, visitou nesta segunda-feira as obras de duplicação da BR-324 no interior da Bahia. O ministro esteve na construção do Rodoanel em Feira de Santana, município a 100 quilômetros de Salvador, que tem o maior entroncamento rodoviário do Nordeste. As obras vão garantir mais fluidez e segurança aos motoristas e beneficiar diretamente moradores da região. A BR-116 é um dos principais corredores rodoviários do país para o transporte de cargas e fluxo de veículos. A rodovia passa por 10 estados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Segundo o ministro, as obras rodoviárias e ferroviárias têm sido prioritárias para melhorar a infraestrutura do transporte no Brasil. O baiano conhece essa região, sabe da importância da 116 para exportar a sua produção, para trazer também a produção do norte do país, do sudeste do país. A gente está falando de uma duplicação que vai transformar a realidade. O Supremo Tribunal Federal começou agora há pouco a julgar a resolução que ampliou os poderes do TSE. Voltamos então com o Matheus Escavazini. Matheus. Adriana, o julgamento começou à meia-noite e vai até às 11h59 da noite dessa terça-feira. A decisão está sendo tomada em plenário virtual. Os ministros apenas informam o voto sem precisar apresentar justificativa. Até agora foram 2 votos. O relator, ministro Edson Fachin, entendeu que as novas regras do TSE são legais, pois as notícias falsas ameaçam a democracia e a segurança jurídica das eleições. Mesmo o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Os ministros estão analisando a validade da norma criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que simplifica o processo de remoção de conteúdo falso, reduz o prazo para as redes sociais retirarem do ar e prevê multa de R$100 mil por descumprimento. O texto também proíbe propaganda eleitoral paga em redes sociais de 2 dias antes até 1 dia depois da votação. Essa resolução criada na semana passada pelo PT foi questionada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele alega que o prazo para as alterações nas regras eleitorais deste ano terminou em março. Adriana. Matheus, muito obrigada por todas as suas informações. Uma ótima noite para você. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro passou o dia em Brasília, onde teve compromissos de campanha. Durante a manhã, o presidente da República gravou programas para o horário político, no Palácio da Alvorada. Jair Bolsonaro almoçou com ministros. O encontro foi em um restaurante que fica próximo à residência oficial. Depois, seguiu para acampamentos rurais, em Samambaia, a mais de 30 quilômetros do centro de Brasília. O presidente ouviu as demandas das lideranças locais. Bolsonaro agradeceu a coragem dos presentes por enfrentarem o sistema ao não apoiar a esquerda e discursou sobre a reforma agrária e a agricultura familiar. Nós concedemos 420 mil títulos pelo Brasil. Deixe bem claro, só no correr de ano, só agora, 10 meses, o meu governo concedeu mais títulos do que 8 anos de Lula. Ou seja, eles nunca se preocuparam em realmente trazer dignidade para os assentados. Sempre usaram vocês para fazer manobra de interesse deles. O jogo de poder deles, uma massa de pessoas de bem que eram escravizadas pelo PT. Jair Bolsonaro também acusou o PT de mentir
e censurar veículos de comunicação. E lembrou o fato de o adversário Luiz Inácio Lula da Silva não ter comparecido ao debate da Record TV na noite de domingo. Depois, o candidato voltou para o Palácio da Alvorada, onde recebeu representantes da indústria. Amanhã, ele cumprirá a agenda em Barreiras, no interior da Bahia. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, cumpriu a agenda de campanha na capital paulista. O candidato do PT permaneceu em São Paulo nesta segunda-feira. Lula conversou com os jornalistas sobre vários assuntos. Embora ainda não tenha dado detalhes sobre o seu plano de governo para a economia, Luiz Inácio Lula da Silva afirma que esta é a pauta mais importante da campanha. Para o candidato do PT, temas como fome e preço dos alimentos têm que estar ao alcance dos eleitores. A economia é o centro, do nosso debate, porque é da economia que a sociedade brasileira sobrevive. Se a economia estiver bem, o povo estará bem. Se a economia estiver mal, o povo está mal. É por isso que eu tenho dito, a partir da primeira semana ganhando as eleições, que tomar posse, nós vamos convocar os governadores para estabelecer com ele a recuperação do pacto antifederativo. Depois com os prefeitos, para a gente voltar a conviver de forma cordial. Agora à noite, Lula participa de um encontro com intelectuais no teatro de uma universidade particular em São Paulo. Eleitores da cidade de São Paulo vão contar com ônibus de graça no segundo turno das eleições. Quem traz todos os detalhes para a gente é a Caterina Schutte, que já está aqui comigo. Boa noite, Caterina. Oi, Adriana. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. Olha, a decisão da Prefeitura vale para o domingo entre as 6 da manhã e as 8 horas da noite. E olha, Adriana, o custo dessa operação aos cofres será de 7 milhões de reais. E nesta segunda-feira, a Defensoria Pública de São Paulo ajuizou uma ação para que o Estado também conceda transporte gratuito no metrô e nos trens no dia da votação. Segundo a Defensoria, a alta taxa de abstenção no Estado de São Paulo no primeiro turno foi maior entre as pessoas de baixa renda e menos escolarizadas. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual dos Transportes. Eles disseram que o pedido da Defensoria ainda está em análise pelo governo. É com você, Adriana. Muito obrigada pelas suas informações, Caterina. Essa é uma medida muito importante, né? Já que a gente sabe justamente isso, que quem precisa, que tem dificuldade para pagar aí transporte público para chegar até o local da votação, vai ter essa possibilidade aí com essa gratuidade. Obrigada pelas suas informações. Ótima noite para você, Catê. Falta praticamente um mês para Black Friday, a sexta-feira de compras com descontos. Para esse ano, os jovens lideram a expectativa de consumo. É o que mostra a pesquisa de uma plataforma de compras online. Gabriela está ansiosa para gastar. A jovem de 22 anos é gerente de mídias sociais. Está sempre a 1000 por hora conectada à internet, principalmente nessa época. A Black Friday deste ano acontece no dia 25 de novembro. Haja ansiedade. Tem mais 50 itens no meu carrinho, isso desde o começo do ano, porque é algo que eu sempre quis. Só que para juntar dinheiro não é fácil. Gabriele faz parte da chamada Geração Z, que nasceu entre os anos de 1995 e 2010. Talvez por isso ela prefira sempre comprar tudo pela internet. Não gosto de comprar fisicamente. Inclusive, eu acho muito mais caro. É muito mais em conta comprar online. Em meio ao maior interesse das novas gerações em realizar compras na Black Friday, uma pesquisa revela que 58% dos consumidores brasileiros dessa faixa etária planejam fazer compras nessa data. É um público exigente que faz muitas pesquisas online antes de decidir comprar. Ainda segundo o estudo, as mulheres devem fazer mais compras do que os homens. Para esse economista, é preciso pensar bem antes de gastar por impulso e começar 2023 endividado. Priorize os produtos principais, os essenciais que você vai precisar e ver se cabe no seu orçamento. Se não couber nesse ano, se planejar para comprar o mais breve possível e evitar ao máximo de fazer dívidas, principalmente a do cartão de crédito, que é a mais cara e a mais difícil de pagar.
Dica importante, hein? Depois de 2 anos, os brasileiros puderam voltar a viajar para o exterior. O resultado está nos gastos feitos fora do país, que já atingiram quase 50 bilhões de reais este ano. O Brasil também conseguiu aumentar a captação de investimentos estrangeiros. Depois de tanto adiar, Priscila e a família finalmente fizeram a tão sonhada viagem aos Estados Unidos. Essa passagem já estava comprada há bastante tempo e estava para ser usada e agora a gente decidiu que era o momento de ir. Os números do Banco Central mostram que até setembro, brasileiros gastaram 47 bilhões de reais fora do país, uma alta de 173% nos gastos no exterior em relação ao ano passado. O bom momento econômico também está atraindo mais investimentos estrangeiros para o Brasil. De acordo com o Banco Central, nos 9 primeiros meses desse ano, nosso país recebeu 371 bilhões de reais, um aumento de 63% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados se referem a investimentos duradouros no país, como a expansão da capacidade produtiva de uma fábrica ou investimentos em uma nova filial de uma empresa estrangeira, por exemplo. Por isso, os investidores precisam de segurança no momento de tomar as decisões. E a expectativa é que o cenário siga melhorando. Analistas do Banco Central prevêem que as viagens, por exemplo, devem dobrar no próximo ano. Priscila já está cheia de planos. Uma ótima analogia é do passarinho, né? Quando você solta o passarinho da gaiola, ele quer voar. E é isso mesmo, eu quero voar cada vez mais, viajar cada vez mais. Na Argentina, um pintor criou um mural gigante para homenagear o maior ídolo do futebol do país, Diego Armando Maradona. A pintura mostra o rosto do craque argentino em um momento durante a final da Copa do Mundo de 1990 contra a Alemanha. A obra foi feita em um prédio no centro de Buenos Aires e levou quase um mês para ficar pronta. Segundo o artista, o mural é um presente de aniversário para Maradona, que completaria 62 anos no fim deste mês. Esse foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma boa noite para você.